Olá, você aí do canal Hora Tranquila. Estamos aqui na nossa caminhada e nós temos a oportunidade de ter um amigo, Ribamar. Pode falar aí, Ribamar, dá um oi. Oi para todos que estão assistindo a gente. Vamos lá participar aqui dessa entrevista, desse testemunho, que com certeza vai ter muita coisa para a gente revelar. E vai na nossa linha que nós temos dentro do nosso canal. Cuidar da saúde física, mental e espiritual. O Ribamar vai falar muito bem sobre isso, tá bom? Então vamos fazer uma oração agora nesse momento. Vamos orar. Oremos. Pai Celestial, tudo é para a tua glória e honra, Senhor. Nesse momento eu peço a tua unção. Querido amado Espírito Santo, toque nos corações, toque na nossa vida, age através do Ribamar, Senhor. Agora o Senhor tome a vida dele, porque ele é o teu instrumento agora. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Ribamar, eu gostaria que você falasse para os meus queridos membros do canal e pessoas que participam, quem é você e contar um pouquinho da sua história. Quem é o Ribamar, onde mais ou menos você mora aqui, qual é a cidade? Bom, meu nome, como já foi falado, é Ribamar. Eu moro em Araruama há 30 anos, né? Vim para cá em 1995. Eu vim do Rio, devido eu já estar perdendo a minha visão, né? E aí vim para cá, porque aqui é mais tranquilo, mais sossegado. Iniciei a minha vida novamente, tudo aqui. Parei minha vida no Rio de Janeiro, trabalhava tranquilamente, trabalhava com venda no Rio de Janeiro e tal, e comecei a perder minha visão. Achei melhor eu, ao invés de me transtornar, buscar um outro caminho. E vim para cá, eu, minha esposa, meus filhos pequenos, um com 10, outro com 4. E chegamos aqui, iniciamos nossa vida e estamos aqui, graças a Deus, até hoje. E passei por aqui, assim como passei por lá, alguns transtornos, e passei muitos transtornos no sentido também psicológico, né? Não por causa da perda da visão, engraçado, eu não tive nada sobre isso, né? Não acompanhei, porque eu com 2 filhos pequenos, não tinha tempo para me preocupar com o que estava acontecendo. Eu tinha que continuar, de algum jeito eu tinha que continuar. Ribamar, só para o pessoal se situar, Sim. em que ano aconteceu isso? Da perda da sua visão, a sua mudança para cá? Olha, começou praticamente da perda da minha visão, começou de 1994 para cá. Eu me mudei em 1995 para cá e estou aqui até hoje, entendeu? Aí essa situação só foi piorando, né? Ela foi gradual ou foi imediata a sua perda da visão? Ela começou gradual, depois que eu cheguei aqui ela foi imediata. Ela foi imediata. E você conseguiu, dentro da perspectiva, te prepararam para isso? Vamos dizer assim, o médico, os médicos, as pessoas que estão te acompanhando, te prepararam para isso ou foi no supetão? Não, eu fui preparado para isso. É aquilo que nós estávamos conversando no carro, a tal da genética. Eu nasci com um problema de retinose pigmentar, né? É uma coisa que ela tira a tua visão periférica, ou seja, lateral. Então, a visão frontal era boa, eu trabalhava no Rio de Janeiro, aquela cidade louca lá, trabalhei uns 40 anos da minha vida e tal. E depois, quando eu senti, mas eu já sabia que isso daí a tendência era ou estabilizar ou piorar, né? Então, eu já tinha ciência disso. Então, eu estava preparado para um dos dois, né? Infelizmente, aconteceu o outro. Então, mas eu já estava preparado. E Ribamar, dentro desse aspecto, você era uma pessoa religiosa, você já tinha alguma religião, um contato com religião, quando você começou a perder a sua visão? A minha família veio da situação católica, né? E a gente trilhou bastante no catolicismo. Tive 2 tias freiras, então a gente sempre mais ouvia muito sobre Jesus.
Uma coisa que sempre, graças a Deus, na minha vida eu tive, foi ouvir de Jesus, desde criança. E eu achava aquilo muito interessante. Eu adorava ouvir falar de Jesus. Então você já tinha um contexto religioso, que era, no caso, a religião cristã católica. Isso. Entendeu? Aí depois, nos revés da vida, a gente, como eu digo para os meus filhos, quando a gente é novo, a gente se acha, né? Tem essa parte aí. Não é só os jovens da agora, não. Sempre foi assim. Então, o que aconteceu? Eu saí dos caminhos católicos e fui para os caminhos espíritas. Fui para a Umbanda. Passei lá quase 20 anos. Aí vim para cá, ainda cheguei aqui ainda dentro dessa situação. Aí, graças a Deus, como Deus sempre teve um propósito na minha vida, eu sempre, mesmo lá, eu sempre tive uma ligação muito grande com a história de Jesus. Eu gostava de ler o Evangelho. E dentro desse contexto, Ribamar, o que nesse momento, porque dentro da psicologia, nós aprendemos que a pessoa passa por situações, que foi o seu caso, que são situações, no seu caso foi até gradual, né, que é uma doença que você já tinha, como você falou, mas que sofre alguns abalos psicológicos e emocionais. Aí você falou, eu não tive problema emocional com a deficiência visual. Então, eu quero entender porque a religião fez parte de um certo suporte, como você falou, ela te deu a base de Jesus, né? Que é a religião cristã católica, depois você foi para a espírita, mas que te deu um certo suporte de base para você passar por esse momento, né? E eu queria que você falasse isso para os meus queridos membros do canal. Qual foi exatamente essa transição e esse suporte que ela estava te dando, que é exatamente o que nós vamos falar, que é a chave da virada. Eu, quando tive na situação espírita, na situação de Umbanda, eu não abandonei Jesus. Não. Para te dizer a verdade, cara, eu nem sei como eu fui parar lá. Nem sei. Não vou te dizer normalmente o que aconteceu, mas eu sei que parei lá. E não deixei a minha parte cristã, eu nunca abandonei. Nunca. Isso aí é uma coisa que eu, graças a Deus, sempre trouxe comigo, trago até hoje e vou levar junto comigo. Entendeu? Engraçado, isso que eu digo, o jovem é um negócio, a cabeça do jovem é um negócio muito interessante. Eu, quando comecei a ler sobre Jesus, quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu tinha Jesus como um ídolo, eu achava ele assim, cara, sabe, muito bacana, porque eu sempre gostei de fazer a caridade. Isso é uma coisa que eu tenho comigo desde criança, dividir o que é meu, eu sempre ajudar as pessoas, se o cara está na rua caído, eu quero ir lá ajudar, e eu sempre tive isso, entendeu? Então, o que acontece? Eu continuei nessa história, mesmo dentro do centro, eu continuei nessa história, até que, graças a Deus, Jesus me tirou de lá. Chegou uma hora que eu vi que não tinha, deu aquele estalo, a ficha caiu, como eles dizem, e eu vi que não tinha nada a ver com Jesus. Não tinha nada a ver com Jesus. E eu consegui sair de lá. Saiu eu e minha esposa. Até hoje nós estamos dentro do Evangelho. Graças, que é uma coisa que eu sempre quis, que em 87, aquelas fases que a gente tem meia avessa na vida, eu consegui ler a Bíblia em 6 meses. 1987. Já com a deficiência visual acentuada? Não. Dali é bem tranquilo, tudo tranquilo. Gostava muito de ler. E qual o seu livro que era preferido? Rapaz, eu sempre fui muito chegado nessa época. Eu gostava muito de ler, eu sempre fui muito chegado em política, né? Então eu lia muito sobre economia, sobre isso, sobre aquilo. E depois que eu comecei a ler, quando eu peguei a Bíblia para ler, o que aconteceu? Eu comecei a penetrar, porque eu gosto de ler e eu gosto de entender aquilo que eu leio. Eu gosto de entender aquilo que eu leio. Eu não gosto de ler e não saber, chegar no final não saber. Não, eu vou lendo
vou entendendo e vou resumindo e vou deixando tudo guardado dentro da minha cabeça, entendeu? Sempre gostei de fazer isso. E quando eu fiz isso na leitura da Bíblia, isso aí me trouxe muita sensação boa dentro do Evangelho. Era uma coisa que eu sempre tinha vontade, era o Evangelho. E hoje ele aumenta cada dia mais. Amém, irmão. Então, irmão, agora vamos voltando lá quando você fez a sua mudança para cá e essa sustentabilidade da religião te deu força. Então, nós vamos chegar nesse ponto agora da chave da virada, que é exatamente a questão. Foi uma mudança para Araruama, mudança na sua deficiência visual. Como foi esse momento? Quando eu cheguei aqui, é aquela história. Eu vim para cá porque eu não tinha mais condição de trabalhar, como eu trabalhava no Rio de Janeiro, andando nas ruas, aquela coisa toda, aquele tumulto todo, né? Então, minha esposa falou, ela sempre teve vontade de vir para cá, que minha falecida sogra morava aqui, e ela me convidou, e eu sempre protelando, e chegou uma hora que eu vi, né? Eu sou aquele cara que eu vejo até onde eu posso botar minha mão e meu pé. Quando eu vi que eu não ia mais ter condição de estar na cidade do Rio de Janeiro, eu disse para ela, vamos para Araruama. Aí nós viemos para Araruama. Viemos, chegamos aqui, passamos a situação que todo mundo passa, quando vai de uma cidade para outra, de um bairro para o outro, aquela adaptação e tal, você passa uma situação complicada. Mas a coisa foi indo, graças a Deus, chegamos, conseguimos nos aprumar. Foi quando aconteceu a total perda da minha visão, né? E aí eu tive que dar um jeito na minha vida, não podia parar. Como eu te disse, eu tinha 2 filhos pequenos, então eu não tinha condição de me dar o luxo de sofrer, de parar para pensar, de lastimar. E quantos anos tinham seus filhos? Meus filhos, nessa época, quando eu cheguei aqui, eles tinham... Um tinha 10, outro tinha 6. Quando começou, era criança que tu tinha que dar tudo para ele. Então, quando começou a acontecer as coisas mesmo, já estava um já com 14 e o outro com 10. Então, a coisa já estava mais, eles já estavam mais entendidos, sempre foram companheiros da gente, ajudaram muito a gente. Minha família, graças a Deus, eu, minha esposa, meus filhos, a gente se ajuda mutuamente, né? Isso aí é uma coisa que isso é muito importante para qualquer pessoa. É que é a rede familiar, nós chamamos na psicologia chamada rede familiar. Isso. A sustentabilidade da rede familiar. Esses são pilares que eu estou aqui falando, conversando com você, para o meu público que também tem a ver com a área de saúde. Então, nós temos o pilar da religião que te ajudou, né, a você procurar uma luz no final do túnel, e também o pilar da família. Mas eu quero que você agora fale da questão mental realmente. Como está o Ribamar na cabeça nessa época? Rapaz, olha só, deixa eu te colocar uma coisa. Tinha aquelas decaídas, mas era aquilo que eu sempre pensava. Eu não podia me deixar cair porque eu tinha meus filhos. Então eu não podia deixar a peteca cair. Eu tinha que estar firme, mesmo com problemas. Aí depois, voltando à área genética, também eu tenho um problema chamado síndrome de Sjögren, que é uma coisa degenerativa que ataca as tuas defesas, entendeu? Então, passei 21 anos da minha vida lutando, fazendo tratamento contra isso. E esse período foi um período bem difícil também. E às vezes eu cheguei a passar quase um ano sem trabalhar, né? Mas sempre que eu tinha oportunidade, que aquilo dava uma tréguazinha, eu voltava, entendeu? Sempre não desistia totalmente da coisa, porque a gente não pode desistir, você não pode desistir, né? Principalmente quando você tem uma responsabilidade, você sabe que você tem uma responsabilidade, né? Então, eu fui passando, graças a Deus, hoje eu cheguei aqui. Tem umas decaídas? Tem, mas hoje eu já estou praticamente quase 90% tranquilo dentro desse problema aí, entendeu? E qual era a sensação, então, que você tinha naquele período? Que você veio para cá, sua mudança, que você falou que você não tinha como baixar a cabeça, né? Você tinha que erguer, porque você tinha crianças para cuidar, né? Seu filho
de 10 e outro de 6. 6, depois 14, depois 10. Então, como era a cabeça do Ribamar nessa época? E junto com a questão de Deus, né? Que aí a gente faz a ligação. Olha, eu não vou mentir eu não gosto de mentira. Eu tinha uma situação com Deus, mas não era o tanto que eu deveria ter. Não era o tanto que eu deveria ter, né? Você vai aprendendo, né? Muitas das vezes, como dizem aí, a gente às vezes vai ter que aprender pela dor, né? Então a gente segue, vai seguindo a história toda e vai começando a se organizar. E eu fui caminhando, graças a Deus, cheguei até Jesus. Aí eu comecei. Quando você chega... Porque você fala assim, você tinha um contato com Cristo, mas não era... Não era o que tinha que ter, que nós temos que ter. Que é aquela coisa da oração. É a coisa da oração. Eu tinha meu momento de oração, aquela coisa toda, mas não é aquilo que nós temos que ter mediante tudo que a gente está passando, né? Que lá de trás já vem lá de trás, não era assim, mas tinha alguma coisa. Acho que foi isso que me manteve de pé. Que foi ter esse amigo mais presente, né? Tem uma autora americana que fala que bom seria que nós meditássemos na vida de Cristo pelo menos 1 hora, né? 1 hora. E ela fala também que Enoque é o melhor exemplo para nós de comunhão com Deus, porque Enoque andou com Deus, a palavra de Deus fala, né? Então, quando você começou a andar com Deus, você teve suporte maior ainda para esses enfrentamentos. Fala para mim quais são as dificuldades do deficiente visual, que você foi sentindo na pele, que é diferente daquele deficiente visual que nasce, que vai se adaptando desde pequeno, mas você agora já não tinha mais a visão e você teve que se adaptar. Com 45 anos, eu tive que me readaptar. A maior dificuldade que nós temos, eu digo nós, eu estou falando no sentido de todos os deficientes, não só visuais. Por exemplo, quem fica paralítico e outras situações. A não reciclagem para que a gente fique vivo, porque a gente está vivo. Então você tem que continuar trabalhando, você tem que continuar vivendo, você tem que ler, você tem que escrever, você tem que falar, você tem que trabalhar, você tem que continuar a sua vida. E nós não temos essa situação. Ribamar, esse é no sentido assim, eu tenho que levantar com essa mentalidade, né? Eu tenho que sair da cama com essa mentalidade. Eu tenho que me manter vivo. Vivo, né? E de pé. E ativo, né? E ativo. Você não pode parar. Hoje a nossa situação, eu vou até colocar uma situação aqui, eu vejo assim, no sentido psicológico, você não pode deixar o seu psicológico enferrujar. Se ele enferrujar, você perdeu, caiu. E olha que para levantar é difícil, hein? Não é qualquer um que levanta, não. E aí foi esse desafio. Você sentiu falta também da questão pública, no sentido, o lado governamental, não dar estrutura para o deficiente, seja ele de qualquer maneira visual ou física, ele não te dá estrutura também? Não tem a mínima. Não tem a mínima estrutura. Principalmente aqui na cidade de Araruama não tem nada. O Rio de Janeiro até tem coisas, mas tem mais assim essas coisas assim, tipo ONG, essas coisas assim, entendeu? E tem pessoas que eu conheço, tenho conhecidos que tiveram acesso, por exemplo, eu estou lutando para conseguir ter o acesso à informática, porque eu preciso da informática, eu quero falar de Jesus, eu preciso falar isso e essa chance que você está me dando aqui, eu quero até te agradecer, porque eu tinha há muitos anos eu estava querendo fazer isso aqui, entendeu? E hoje você abriu essa porta para mim. E a nossa ideia aqui, Mamá, é exatamente mostrar, porque hoje em dia existe um ministério voltado para as pessoas com deficiência visual, voltado para os deficientes auditivos, e nós queremos construir essa base aqui para frente, para a glória de Deus, como você fala, entendeu? Para falar da pessoa maravilhosa de Jesus, né? A pessoa ter acesso, seja visual, seja acesso
em braille seja acesso físico à pessoa de Cristo, né? Acessibilidade. Essa é a ideia sempre do Ministério das Possibilidades, que a gente chama aqui. E nós queremos desenvolver isso até para outras pessoas e de repente levá-las ao acesso ou trazer o acesso público a elas, né? Porque às vezes fazer a intermediação, né? Isso aí. Como Cristo fazia, né? Isso aí. Então, Ribamar, vamos agora ao ponto. Queria que você segurasse aqui, ó, nessa altura aqui, né? Esse, queridos amigos, vai ser o nosso carro-chefe aqui na conversa com o Ribamar. E eu já estou até colocando a ideia aqui sempre de fazer entrevista. O Ribamar vai estar junto com a gente, com outras pessoas. E aí nós vamos chamar a chave da virada, né? Ou seja, o momento em que a pessoa decide, como o Ribamar falou, ele decidiu viver. E o interessante, Ribamar, que a palavra de Deus fala assim, Jesus fala, eis que vos dou vida e vida em abundância. Né? Jesus fala lá para a gente em João 17. Então, essa é a ideia primordial. Primeiro, você ter noção que você tem vida. Gostei muito da sua fala. Deixa eu colocar uma coisinha. Pode colocar. Olha só, tudo que se relaciona a Jesus é vida. É vida. Tudo. Né? Porque o que ele deu para que nós estivéssemos aqui ainda, agora, lutando para organizar essas coisas todas que nós estamos aqui fazendo? A vida dele. Então essa vida que ele deu para nós, por nós, é que nós temos que nos alicerçar nesta vida, porque é isso que vai nos levantar, apesar de ser difícil. Tem hora que se torna impossível, mas não tem impossível, porque nós estamos correndo atrás da vida e a vida é Jesus. Amém. Vamos lá. Esse livro aí que você está segurando, ele teve um ponto também para você, né? Uma chave da virada. E ele fala muito da resiliência. E você aprendeu na pele o que é resiliência, que significa o sentido. A resiliência foi uma coisa que a psicologia pegou da física, né? A física diz que a resiliência é todo material que, sofrendo alguma intempérie, seja de calor, frio, ele consegue ser pressionado de tal forma, né? Vamos dizer, pelo calor. Sofre calor. Depois, ele tem uma distensão de aumento de volume, ele faz todo aquele processo, mas ele consegue voltar de novo, né, ao seu estado normal. Por isso a palavra resiliência. Então, a resiliência, ela tem uma importância muito forte, o livro vai falar sobre isso, e porque o Ribamar está segurando meus membros do canal, aquele pessoal que está aí. Vamos lembrar, por favor, compartilhe o vídeo e deixe um like, né, Ribamar? Isso aí. Compartilhe o vídeo e deixe um like. A nossa ideia é importantíssimo. Isso aí, esse compartilhar é importante. Por quê? Não porque eu quero ser pop, não. É porque eu quero passar para as pessoas que nós temos que ter força, e essa força tem que ser espiritual. Porque como disse o nosso querido Jesus, o nosso espírito é forte, isso aqui é fraco. Mas isso. O nosso espírito é forte e a carne é fraca. Isso aí. Por isso nós temos a oração, o estudo da palavra e o jejum. Isso. E aí, meu amigo, se você quiser ganhar esse livro inteiramente grátis, eu vou estar enviando para você na sua casa, só você deixar aí no comentário seu endereço, seu CEP, tá? Ou seu telefone para a gente fazer um contato, pegar, se você não quiser deixar aí, deixa o telefone, tá? O meu telefone, já vou deixar aqui para você, 2197 616 0459, 2197 616 0459. Você pode pedir pelo WhatsApp e nós vamos estar enviando para você inteiramente grátis para a sua chave da virada. Vou pegar de volta, Ribamar. Por quê? Nós queremos falar agora nessa virada. Nós teremos outras lives, né? Graças a Deus, para exatamente esmiuçar a ideia. Eu quero que você fale o seu primeiro contato com o livro, entendeu? E o ponto que foi te chamando a atenção nesse livro, que fechou com as suas bases, porque o Ribamar estava com a base espiritual, né? O pilar, a base familiar, a rede familiar, né? De apoio, a rede familiar de apoio. E agora chegou o livro Chave da Virada. Fala para mim. Olha, vou te dizer uma coisa e dizer a todos que estão nos assistindo.
o livro, o que me chamou a atenção no livro foi a parte da parte psicológica, né? Porque ele tocou muito em mim sobre isso. Por quê? Porque eu passei 8 meses numa situação de pânico, de depressão. Vai se emocionar, irmão. E É normal. de angústia, aquela coisa toda. Olha, meus irmãos, eu não desejo isso para o pior inimigo da minha vida, que eu, graças a Deus... Eu sei que é difícil para você, mas fala pra gente como é esses dias. Era noite sem dormir, até porque no livro aparecem os sinais e sintomas do desgaste emocional, até para as pessoas saberem como é. Os sintomas, eu como sou aquele cara que eu não gosto de tropeçar, eu não gosto de cair, graças a Deus, mesmo sem a minha visão, eu não caio. Não caio. Então, eu já até caí. Distraído, você se distrair, tirou a mente, eu enxergo com a minha mente. Então, se tirar o foco da mente, você está meio perdido. Então, o que aconteceu? Eu já estava sentindo, minha esposa falava para mim, que nada, né? Que nesse negócio aí, isso aí não me coloca nesse negócio aí não, esse negócio, tal coisa. E o troço só aumentando, Até que o troço chegou mesmo, dominou a história toda. Dominou. Meus irmãos, eu vou dizer para vocês, eu fiquei dentro de casa, não andava mais. Por que eu não andava mais? Ah, tu ficou paralítico? Não, mas não sei. É um negócio que você não explica. Você não explica. Não queria mais comer, não queria tomar banho, tinha medo de ficar sozinho. Se o Roberto aparecesse lá para fazer essa entrevista, eu me trancava dentro do quarto, me escondia debaixo da cama. Acontece isso. Ribamar, quero que você acentue bem claro para as pessoas entenderem. E você é uma pessoa que crê em Jesus. Sempre. Então, gente, deixa eu salientar isso para vocês. Deixa eu só colocar uma coisinha aqui para não perder o foco. Jesus esteve comigo em todos os momentos do meu deserto, esses 8 meses, ele esteve comigo. Ele esteve comigo. Eu orava o tempo inteiro, mas aquela situação, como eu digo, o espírito é forte, mas a carne é fraca. E aquela história, até eu descobrir, até eu acordar, a ficha cair, o meu espírito ficou dominado pela carne. Eu perdi o meu lugar. Eu perdi o lugar, o domínio, porque esse território aqui é de Deus. E Ele deixou o meu espírito, o seu espírito, o nosso espírito tomando conta desse território aqui. E eu perdi o domínio desse território. Pensa bem, a pessoa chegando na tua casa, você perdeu o domínio da sua casa, o cara chega lá, bota o pé no teu sofá, coisa e tal. Quer dizer, foi isso que aconteceu comigo. Eu perdi o domínio de mim. E o pior, consciente disto. E não tinha força para retomar. Essa que foi a coisa estranha que eu não entendi até hoje. Mas isso é a questão da percepção psicológica. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, para as pessoas que eu faço tratamento, que quando nós estamos com o emocional, nosso emocional está desequilibrado, e aí entra vários fatores que são a questão genética, como você gosta de falar, sempre eu digo que é verdade, a genética, a questão da alimentação, a questão física. Nós entramos num abismo e nossa percepção de Deus, ela fica com dificuldade. É muito difícil realmente a pessoa estar com Jesus, ela ora, ela conversa, mas aí que está o ponto da chave da virada, porque é a questão seguinte, uma coisa que você não soltou da mão de Jesus. Não. Eu queria que você falasse exatamente isso. Olha, porque aí Jesus vai te dar a resposta. Mas fala sobre isso. Você não soltou da mão de Jesus? Não. Pelo contrário. Agora, uma coisa eu vou falar para você e para todos que estão nos ouvindo. Olha, nós temos que cuidar de uma coisa que é muito importante entre nós e Jesus. A fé. Que depois que eu me levantei, que eu vou, depois mais para frente eu vou contar como foi que eu cheguei até me levantar.
A fé, ela é tudo na tua vida. Você pode estar... Por que o Sadraque, Mesaque e Abednego foram para o fogo? Porque eles tiveram fé. Eu estava dentro do fogo, mas só que o fogo estava me queimando. Eles não queimaram, estavam andando lá com um anjo e não se queimaram, batendo um papo lá, tranquilão e tal e coisa, e eu estava me queimando. Eu sofri. Eu sou um homem de 84 quilos, tenho 1,80 m. Eu fiquei pesando 63 quilos. Olha aí que coisa horrível. Você não se alimentava bem, Não dormia bem? Não dormia. Voltamos aos sinais. Você não estava dormindo bem? Não. Você não se alimentava bem? Não. Estava com o que a gente chama fobia de gente. Isso. Que é um sintoma também, fobia de gente. É. E às vezes as pessoas mascaram essas coisas, né? Uhum. Às vezes a pessoa não dorme bem, aí começa a fazer um monte de coisa dentro de casa, vai trabalhar, vai faxinar. Isso aí. Para mascarar o sintoma pra você do sair, desgaste emocional. para você sair dessa situação. Isso, ou ao contrário, por exemplo, fobia de gente, a pessoa entra naquele conformismo. Não é bom muita gente mesmo não, porque só tem gente que fala só coisa negativa, né? Deixa a pessoa lá fora. Mas na verdade a fobia é resultado de um desgaste emocional e essa falta de sono, todas essas coisas. E aí, eu queria que você exatamente frisasse que aí eu vou falar pra gente tá fechando essa live desse momento para a virada da próxima. Que foi o momento que Deus te dá a resposta através do livro, né? Você não abriu mão de Deus. Como você não abriu mão de Deus? Não abri mão de Deus hora nenhuma. Uhum. Eu cheguei, vou dizer mesmo com toda sinceridade, que a gente tem que dar um testemunho, você tem que falar a verdade. Sim. Você não pode esconder nada. Olha, eu cheguei a um tal ponto, porque as minhas teorias espirituais, religiosas, cristãs, não permitem o suicídio. Isso não está dentro do meu contexto. Sim. Eu já estava sofrendo uma coisa absurda, passei mal, quase morri na mesa da doutora lá que eu tinha ido e tal, minha pressão quase igualou, a baixa a alta baixou, a baixa baixou mais, e foi uma luta terrível para eles me ressuscitarem lá. E eu já contando ir embora. E uma hora eu cheguei para Deus e pedi: Senhor, me leva, Senhor, eu não aguento mais isso. O Senhor sabe, o Senhor tem certeza que o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu não vou fazer a tolice, não vou fazer, mas eu não aguento mais, olha, aí eu fui dormir, esse dia eu consegui dormir, quando eu acordei, o meu pensamento me colocou diante da cruz. E o Evangelho colocou aquela parte que diz assim: Cristo levou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos atritos, os nossos conflitos. E olha que ele sofreu mediante tudo isso, carregou tudo isso. E aí você se apegou a esse texto? Eu me peguei nesse texto. Isso aí foi o que aconteceu. Olha, aí como diz na linguagem da vida, a ficha caiu. Começou essa chave da virada. Começou a chave da virada. É aquilo que eu digo. Nós não vamos fazer nada sem Jesus. Você não vai fazer, eu não vou fazer, o Roberto não vai fazer, ninguém vai fazer. Nós estamos vendo um conflito que está no mundo. Esse conflito não tem Jesus no meio, não tem. Então, eu passei esse conflito. E aí, quando Jesus falou para mim que Ele levou sobre Ele as minhas dores, aquilo tudo que eu estava passando ali, Ele já tinha levado. E por que eu estava passando? Porque eu não liguei o meu espírito totalmente a Jesus, eu não peguei a minha espada, que é a fé. Eu digo que a nossa fé é a espada para você enfrentar qualquer coisa, em qualquer momento mais difícil da sua vida. E aí... E ela é uma planta, desculpa, irmão, não te cortando, mas desculpa te cortar. Ela é uma plantinha
que, como você falou, tem que ser bem cuidada. Muito bem cuidada. Ela tem que ser muito bem cuidada todos os dias. E como é que você cuida dessa fé? Como é que você alimenta essa fé? A palavra. O texto de Jesus fala, a fé veio pelo ouvir a palavra de Deus. Isso aí. E o insistir, porque nós temos que insistir e persistir nesse caminho, verdade e vida. Isso não é só o cara tomou igual água, não. Tomei, só vou tomar água quando eu estou com sede. Não, filhão. Não. Nós temos que estar sempre ali, ligado, alimentado nessa palavra. Eu estou aqui, estou falando de Jesus, eu estou me fortificando. Exato. Eu estou me fortificando. E aquele que está ouvindo, não é que sou eu que estou falando, não. É o Espírito Santo de Deus. O que eu estou falando aqui não é meu. Eu fui um covarde. Como eu falei para mim, quando eu me dei conta do que Jesus me mostrou, do que ele fez para mim na cruz do Calvário, eu passei 8 meses sofrendo, eu me senti um covarde. O que eu fiz? Pedi perdão a Deus. Eu digo, Senhor, eu não sou digno do que tu fez para mim. Eu me senti assim, desse jeito, dessa maneira. Eu falei, Senhor, acabou agora. Isso acabou agora. Se eu não estou podendo andar, eu vou me arrastar no chão. Mas eu aqui nessa cama eu não fico mais. Aí me levantei. E fui me levantando, cambaleando, porque eu estava fraco. Aí comecei a me alimentar devagarzinho. Me davam comida. Eu tinha que comer assim, me davam comida. Você vê a que ponto que a gente chega. Tem coisa pior, hein? Tem coisa pior. Certo, Ribamar. Gente, vamos ficar para a próxima. Ainda falta os outros pedaços, essa live. Eu queria que o Ribamar deixasse uma mensagem, tá? Nós vamos estar fazendo nas próximas semanas os outros segmentos da live, chave da virada, e a ideia é não parar mais no sentido de trazer pessoas também com essa perspectiva de olhar para a pessoa de Jesus, que é a melhor pessoa para nos dar a chave da virada, e ele nos dá através do poder do Espírito Santo de Deus. É ele que está atuando hoje, e vocês vão ver no segmento da história do Ribamar a maravilha de quando a gente suplica a Jesus envia o Espírito Santo e vai colocando situações na nossa vida para nos abençoar. E é isso que o Ribamar está falando aqui. A chave da virada, ela tem alguém que controla a nossa mente e nos ajuda, que se chama a pessoa do Espírito Santo. E eu quero que você, Ribamar, deixe agora uma mensagem curta e objetiva para a pessoa que vai esperar do próximo instante da nossa live e o que ela vai ficar com essa live de hoje, que é o início da sua virada. Olha, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, eu quero dizer o seguinte: o Espírito Santo, ele está conosco, ele nunca nos abandona. Somos nós que nos afastamos dele, somos nós que nos afastamos da fé, entendeu? O Espírito Santo está com a gente. Se ele não estivesse comigo, eu não estaria mais aqui. Não estaria mais aqui. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito comigo, tem um propósito com todos nós. Primeiro, o da caminhada para chegar até onde nós vamos chegar. Tem um louvor que vocês devem conhecer, chamado Respira, que fala sobre uma guerra. Eu digo sempre que nós estamos numa guerra muito grande espiritual. Jesus está voltando e eu creio muito nisso. Não falta muito tempo, porque nós estamos vendo cada dia mais a acentuação de coisas terríveis, coisas que tem hora que acontece que a gente nem acredita. E tudo isso é bíblico. Se toda vez que acontecer um fato desse, a gente correr na Bíblia e for buscar, a gente vai encontrar o fato que aconteceu. Então, gente, olha, eu sei que deve ter muita gente agora que está até passando pelo que eu passei, mas olha, eu só digo o seguinte: olha só para Jesus, levanta em nome dele. Amém. Se põe em pé em nome dele, cria força em nome dele,
Se deixa banhar no sangue dele, para ele te lavar, para ele me lavar, para ele nos lavar, para ele lavar essa humanidade que está tão carente. A gente está vendo o que está acontecendo nas ruas e fora o que está oculto que a gente não sabe. Então, meu irmãozinho, minha irmã, é o que eu posso te deixar. Fé, coragem. Jesus vai fazer a parte dele, mas nós também temos que fazer a nossa. Isso é imprescindível. Ele não pode fazer a minha parte, ele não pode fazer a tua parte. Sou eu que tenho que fazer a minha, você que tem que fazer a sua, nós que temos que fazer a nossa. Roberto, Amém. deixa eu terminar com uma oração. Isso, você vai orar. Deixa eu só falar uma coisinha. Sim. Amigo, compartilhe o vídeo, dê o seu like e o próximo vídeo não vai demorar muito. Daqui a uma semana aí a gente está gravando de novo, tá bom? A continuação da história do irmão Ribamar e a continuação desse projeto agora, que nós vamos chamar Momento da Chave da Virada. Nós vamos vir com outras entrevistas e o Itamar que vai estar fazendo entrevista, tá? Eu só sou iniciante aqui. Ele vai aprender pela graça a tirar o testemunho das pessoas e mostrar que Jesus e o Espírito Santo estão atuantes, gente, nos nossos dias. Amém? Amém. Pode orar, amado de Deus. Vamos lá, gente, vamos orar, que a coisa... Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por ter colocado o Roberto, colocado a minha irmã, a minha irmã Elba, que eu conheci, que me trouxe para cá, para eu poder chegar até aqui e dar esse testemunho. Compartilhe esse testemunho. Eu quero que as pessoas se beneficiem com isso. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Porque tu sempre mostra para mim e mostra para todos nós, aquele que quiser olhar, que tu está vivo, amém, que tu está conosco, amém, que tu não nos falta em momento algum. Amém, Senhor. Todos os momentos tu estás conosco, Senhor. Amém, Senhor. E somos nós que temos que nos encaminhar até a ti, que tu é caminho, tu é verdade, tu é vida. Amém. Então, Senhor, eu te peço humildemente, da mesma forma que tu me curaste, que tu me levantaste, que tu me deste força. Eu não vou dizer que muitas das vezes que a gente está vivendo neste aparelho aqui, Senhor, eu não tropeço, mas a força está comigo, porque a força não é minha, a força é a força de Jesus, é a minha fé que me leva até Ele, é eu que, mesmo sem enxergar, eu enxergo a luz, essa luz que não se apaga nem na minha vida, nem na vida de ninguém, e ela nunca vai se apagar. Jesus, nesse momento eu te peço, te agradeço mais uma vez, porque estou aqui falando, não sei para quantas pessoas, mas eu te peço a cura, a força, o caminho, a verdade para todos esses irmãos, em teu nome, Jesus. Amém. Muito obrigado, gente. Gente, até a próxima.